Compre TV hoje aqui na cidade de Itu, aliás, nas proximidades da cidade de Itu, num evento muito legal, Jeep Experience Territory. Evento que a Jeep montou com a participação de concessionários aqui da região e clientes da marca Jeep que hoje vão fazer aí uma aventura no 4x4 em carros da Jeep. E claro, nós estaremos aqui, vamos montar aí algumas câmeras num carro da Jeep, num carro aí série Trailhawk, que é a versão mais indicada e adequada para aventuras no 4x4, e a gente vai levar vocês para conhecerem todas as capacidades desse modelo da Jeep numa verdadeira trilha, num ambiente realmente natural. Bom pessoal, esses aqui são os modelos que a gente vai usar aqui na trilha para 4x4. O que a gente vai montar as câmeras vai ser esse aqui, um Jeep Renegade Trailhawk, que inclusive vem aqui com o selo Trail Rated, que garante aí as capacidades máximas em uso 4x4. Mas o evento tem vários veículos participando, como vocês podem ver aqui nós temos Compass e Renegade, todos eles na versão Trailhawk, que é justamente para que o carro tenha o máximo de capacidade em condições off-road. E pelo estado aqui dos carros, pela sujeira dos carros, já dá para ter uma ideia de que o evento vai ser bem legal e bem desafiador, né? Como vocês puderam ver, já teve aí uma rodada de 4x4 e agora a gente vai acompanhar aí essa trilha para mostrar para vocês todas as capacidades que os modelos Jeep Trailhawk têm numa situação de uso real. Bom, agora a gente já está aqui a bordo do Trailhawk, a gente vai começar a trilha. O instrutor aqui, o seu nome? Augusto. O Augusto vai explicar aqui pra gente como é que funciona. A gente já bloqueou aqui o 4x4 low, não é isso? Exato. Como o trecho já está mais acidentado, a ideia é já usar para prevenir. Se precisar, ele vai acionar a primeira marcha mais curta e o bloqueio diferencial, onde você tem um trabalho de suspensão maior. Bom, vamos lá então. Já temos aqui um terreno bastante acidentado, né? Que eu tô vendo aqui vários sulcos, pedras pronunciados. Isso aqui é tranquilo pro veículo, né, Augusto? Bem, sim, esse aqui é bem tranquilo. Inclusive, esse começo de terreno a gente também usa na rota do 4x2. E mesmo o veículo 4x2, ele consegue vencer esse obstáculo, porque ele tem um sistema de controle de tração, ele vai estar trabalhando e vai otimizar isso. Já um carro normal, que não é um Renegade, é um Compass 4x2, ele já não passaria nesse tipo de terreno. O 4x4, como você viu, passou com uma grande facilidade aqui. Nem precisamos usar controle de tração nem nada, não, né? Ele foi bem suave, porque ele já distribui melhor. O carro 4x2, se você perdeu o embalo, alguma coisa assim, ele já fica com mais dificuldade, mas os sistemas ainda ajudam um pouco em relação ao carro convencional. Detalhe interessante, pessoal, é que o Renegade, ele é montado numa plataforma chamada Small Wide 4x4 da FCA, né, que é usada inclusive em outros veículos da marca. Essa plataforma está no Renegade, está no Compass e está inclusive na Toro, que é montada também nessa estrutura. Detalhe interessante que a suspensão traseira é totalmente independente no Renegade. Isso a gente está percebendo aqui que ajuda bastante a transpor o obstáculo. Então assim, chacoalhar aqui dentro do carro o mínimo possível, né, Augusto? Com certeza, ele já absorve bem, tanto no Renegade, no Compass ainda trabalhada mais, né, para dar mais conforto ainda, mas ela absorve bem a irregularidade. Aqui, se você quiser fazer bem aberto para a esquerda e colocar a vala no meio do carro, pode até ir jogando para lá, ó. Interessante. Deixar a vala no meio, né? Deixa a vala no meio. Ele passa sem nenhuma dificuldade aqui, né? Bem tranquilo. Bem tranquilo. Essa trilha aqui, o 4x2 passa aqui também, Augusto? Nesse trecho aqui sim, tá? Mais pra frente que a gente diferencia. Então, só que o que acontece, por exemplo, a gente nem usou aqui, mas eu vou até ligar aqui com o carro em movimento, ó, que é o controle de descida. Então se você soltar o freio aqui agora, ele já freia sozinho. Ele vai freando sozinho, tá? Então você pode trabalhar, ó, mesmo num lugar que trabalhe mais, você já vai ver que, ó, ele vai distribuindo. E o controle de descida, ele trabalha com ABS, né? Ou seja, se uma das rodas começar a patinar, você for frear e o carro patinar, ele solta o freio daquela roda específica, enquanto as outras compensam o freio com um pouco mais de carga. Só que ele faz isso de uma forma muito rápida
de forma a minimizar a chance do carro derrapar numa descida e você manter a dirigibilidade do trecho, tá? Interessante, pessoal, é que eu fiz essa descida sem pisar no freio. Eu não precisei nem pisar no freio nem no acelerador. O controle eu só precisei aqui segurar no volante e deixar o carro fazer o negócio sozinho, né? Exatamente, isso dá bastante confiança para as pessoas que não estão tão acostumadas a dirigir, talvez num terreno mais desafiador, e passa já mais tranquilidade, a pessoa consegue focar na direção, na rota que ela tem que seguir. Aqui a gente já vai ter mais um trecho, novamente vamos ter uma descida já mais forte. Dá até para testar o controle de partida em rampa aqui, né? Aqui dá, exatamente. Por exemplo, esse carro que vai sair, tranquilo, a gente pode, depois que ele sair, você pode parar ali, sair do ponto sem problema nenhum. Que o carro não vai escorregar, né? Não volta para trás, então ele mantém o freio acionado por 3 segundos, que é o tempo de você tirar o pé no freio e acelerar com tranquilidade e sair do local. Quais são os obstáculos que a gente vai estar vendo aqui nesse trecho aqui? Quais são os mais interessantes para a gente poder destacar? Tá, a gente já começa aqui onde a gente está vendo um pouquinho já de mais de morosidade, que tem essa descida, é um trecho já mais sinuoso, uma descida mais com mais erosões e tal, mas o principal depois vai ser um trecho onde tem bastantes rochas e a gente vai ter uma subida mais forte, que vai demandar mais do carro, dos sistemas de tração. Depois a gente vai ter uma travessia de um riacho, que também é interessante para entender. O principal ponto é aonde se acelera, aonde não se acelera, porque às vezes as pessoas no fora de estrada, normalmente elas têm a tendência por instinto de acelerar ou frear no momento errado. Você tem que às vezes manter o momento e manter a aceleração, e a tendência é soltar porque está um pouco fora de controle. Então a gente trabalha isso justamente explicando o porquê de manter esses controles dessa forma. E depois a gente tem uma travessia de água, que é outro obstáculo que as pessoas tendem a trabalhar de forma errada. O pessoal vê muito em televisão, passa aquele splash e tal, tudo, que é o errado de você fazer numa travessia de água. Obviamente, se é um lugar que você não conhece, tem que entender o tipo de piso que você tá antes de entrar numa água, para ver se ele afunda, a altura real daquilo e tal. E a velocidade, não adianta entrar com velocidade rápida. Primeiro, um dos problemas é justamente você pode quebrar com a velocidade da água, a pá a hélice da ventoinha, e aí você não tem como refrigerar mais o teu radiador. Além de que a gente tem aqui o problema da água dar um choque térmico com partes do motor e até mesmo do câmbio, né? Quanto mais rápido você passa... Exato, você tem um problema que eles chamam de calça hidráulica, que é quando o motor aspira pelo filtro de ar água, e aí vai água para o motor e aí ele trava. Então essa é outra questão de velocidade maior ainda, quer dizer, então... Ou seja, passar em água é sempre devagar. Devagar, e obviamente tem que entender se é água corrente, que pode... Muita gente às vezes avalia mal um rio de água corrente, vai querer atravessar, aquele volume de água arrasta um carro com uma grande facilidade. Então a travessia de água normalmente é muito mais perigosa do que às vezes a pessoa olhando ali vê. Às vezes na praia o pessoal, vou andar um pouquinho, aí atola o carro, a maré começa a subir. Então tem várias situações aí. Então a ideia nossa aqui do Jeep Territory, além de passar por esse tipo de obstáculos, são obstáculos reais. A grande diferença é que não é uma pista feita, cheia de obstáculos, com rampas e tal. É um obstáculo real de uso. E a ideia do Jeep Territory é isso, é mostrar o potencial do carro e ensinar um pouquinho as pessoas de como usar melhor o equipamento. Aqui essa descida, você tem mais ou menos ideia de quantos graus ela tem? Só pra gente ter uma ideia. Uns 30 graus, eu imagino. Ela já é bem íngreme. E como a gente vê... tem que ser 4x4. 4x4, tá? Então, por exemplo, as 4x2 eles seguem por ali, vão fazer um outro tempo. É uma outra trilha. Para usar justamente o controle de descida. Então aqui, ó, a gente vai usar, se você quiser pegar o seu câmbio e colocar no manual, para ter certeza que a gente vai em primeira marcha. Okay. Aí ele vai indicar, e aí você pode soltar o freio, como estão fazendo os outros carros. Aí você fala assim, pô, mas ele está freando porque está acendendo a luz de freio. Não, a luz de freio é acesa porque realmente o freio está sendo acionado, mas pelo sistema HDC. E ela tem que acender porque justamente quem vem atrás sabe que está freando. Pessoal, só para vocês entenderem, HDC em inglês significa Hill Descent Control, ou controle de descida, né? Exatamente. Então aqui
há necessidade de acelerar ou é simplesmente deixar o carro ir o tempo todo? Vai do seu controle. Se você estiver confortável para acelerar um pouquinho mais rápido, pode. O piso não está tão escorregadio que precisa minimizar ao máximo. Então você realmente pode acelerar um pouquinho. E à medida que você acelera, ele não vai soltar o sistema de HDC. Ele vai entender que, olha, momentaneamente eu posso ir um pouquinho mais rápido. Se eu parar de acelerar, ele volta a frear e andar na velocidade que ele acha correta. Bom, então o sistema vai, digamos assim, para um leigo ele não vai criar nenhum tipo de problema. O leigo vai conseguir usar sem nenhuma dificuldade. Não, e outra coisa interessante, a gente viu que aqui logo após a descida tem um trecho de subida, né? Aí a pessoa fala, vou começar a subir, já posso desligar. Não, não precisa desligar, porque na subida, quando você está andando para frente, ele não vai estar acionado. Mas se você teve um problema na subida, às vezes atolou alguma coisa, e precisa voltar de ré, o sistema também funciona em marcha ré. Aí ele vai controlar então a descida em marcha ré também. Ele vai te dar uma descida mais controlada. Tá? Então é importante, a gente pode manter ele acionado num trecho que está mais complicado, mantém-se a aceleração e o controle acionado, sem problema. Aqui a gente consegue testar bem o controle de partida em rampa, né? Dá, podemos fazer sim. Então vamos fazer isso, pessoal. Vou inclinar o carro aqui. Quantos graus você acredita que nós temos aqui? Aqui talvez um pouquinho mais, uns 35. Bom, para o carro, só tirar o pé do freio e acelerar. O pé, ele mantém esses 3 segundos. E o carro não escorrega e a tração 4x4 faz com que a gente tenha a aderência correta para sair, né? Isso, mandamos por aqui, perfeito. Agora a gente tem um pouquinho de pedra também aqui no trecho. Exato. Pedra é um negócio que tem que passar com muito cuidado. Muito também, cuidado. Né? A gente vai ter ali num trecho, tem uma parte, uma pedrinha que a gente... ela é uma ponta de uma pedra maior e ela fica bem escondidinha. Não dá pra ver. Eu vou te falar, num trecho correto, você vai fazer a curva mais aberta um pouquinho, porque não dá pra ver. Mas ela se pegar, às vezes ela dá uma beliscada e pode fazer uma bolha. Ó, aqui você viu que o sistema de contratação deu uma trabalhadinha. Já deu uma atuada, né? Que o carro começa a torcer, né? Faz um pouquinho do X, então essa roda dianteira direita e a traseira esquerda, ela perde um pouquinho da tração. Isso aqui vai reto mesmo. Isso. Que é reto mesmo, né? Aqui que a gente vai fazer essa curva, eu vou pedir para você tentar fazer ela um pouquinho aberta, não muito. Ok. Bom, pessoal, a gente pode ver aqui que o local que a gente tá, né, é realmente um barrancão aqui, né? Se fizer errado... Aqui acho que vai abrir um pouquinho, ó. Isso. Pra conseguir entrar com o carro. Ele levanta um pouquinho, o controle de tração já tá trabalhando. Perfeito. E é bem estreitinho. Você vê, isso é legal também, porque é um carro capaz, ele é bem compacto, você consegue passar em situações aqui pra lá. Sem muita dificuldade, né? Isso. Ele vai e você consegue manter. Então... ele mantém essa questão de ser compacto, é muito interessante no fora de estrada. Você tem uma capacidade em lugares que os carros maiores já se atrapalham um pouquinho, né? Isso. Ou seja, aqui é uma trilha real mesmo, né? Aqui nós não temos nada de preparado para submeter o veículo. 100% real aqui a trilha. umas paisagens bem bonitas aqui, né? Particularmente agora o trecho que a gente vai entrar com as pedras é bem interessante. É único aqui da região de ter essa formação. Há uns anos atrás tinham várias pedreiras aqui, né, que faziam extrações de pedra. Ainda tem algumas ilegais, enfim. Mas ainda existe, sim. Até agora bastante tranquilo, suspensão mantendo um nível de conforto bem interessante aqui dentro, né? E você vê que não tem solavanco, ou seja, aquela batida de final de curso de suspensão, ela absorve bem isso. E se mantém bastante suave. E proporciona um conforto para quem vai no carro. Isso, a gente segue aqui. Pelo que eu tô vendo, a gente misturou aqui umas trilhas que vocês usaram em 4x2 com partes de 4x4, né? Elas vão em algumas partes elas se cruzam aí. É que pelo ajuste de tempo e até o controle por rádio a gente evita de se cruzar, mas em alguns trechos são comuns, sim. E agora aqui? Acho que é direita. Você vê que você está numa velocidade baixa, tranquilo, o carro tem força, né? Você vê que você dá uma aceleradinha, o diesel já tem uma resposta muito boa.
Sobretudo esse câmbio de 9 marchas, né? Que as primeiras marchas são bem curtas para esse tipo de aplicação, né? E agora fica aqui você vai à esquerda, tá? Aqui, se você quiser, a gente aquela hora botou o câmbio em primeiro, se quiser voltar, ele vai te soltando as marchas mais comportado. Aí, tá vendo? Ele já... Aquele momento que a gente fez seguro em primeira para ele ter mais controle e manter aquela marcha curta. E aqui a formação de pedras, né? Bem interessante, né? os clientes, como eles se comportam depois que fazem essa trilha com os carros? Olha, os clientes têm agradecido muito porque justamente a maioria acaba comprando carro sem saber do potencial, né? Então tem desde o cliente que quer saber e acha que não, putz, o 4x2 ele não vai conseguir, aí faz, vê que o 4x2 é bem capaz e fala, meu, excelente, vou conseguir fazer. Tem o cliente que já tem o 4x2 e experimenta o 4x4 e fala, putz, que legal, vou passar para um 4x4 porque eu vou usar mais. Então é muito legal porque eles adoram a experiência ali e ter essa oportunidade de, num ambiente controlado, com o auxílio dos instrutores, conhecer essa tecnologia do carro. Saber até onde o carro vai, né? Exatamente, conhecer o real potencial, porque numa concessionária, infelizmente, não tem como um pouquinho para cá, mas beleza, tranquilo, vamos. E eles na concessionária não têm a possibilidade de fazer esse tipo de teste, né? Então, vindo para uma situação dessa aqui, fora de estrada. De fora de estrada, com esse tipo de obstáculo. E com o conforto, muita gente também tem medo. Ah, mas eu não vou porque vai passar aqui eu vou na direita, a gente vai passar entre as pedras. Você vai bem, se puder, do lado mais, encostando no lado direito nela aqui. Aí, mais do lado direito. Isso, assim tá ótimo. Aqui tá beleza? Tá perfeito. Vamos lá? Aqui, mais aqui, aí, tá jóia. Ok. Você vê as pedras bem grandes aqui. Pode ir devagarzinho, tranquilo. O Trailhawk tem umas chapas de proteção embaixo, não é isso? Tem. Que é justamente isso, ele é feito para já se usar em terrenos mais acidentados e aí protege um pouco mais. Então dentro, pegando um pouquinho embaixo, não tem problema. Ele está, digamos assim, preparado para esse tipo de situação. Ele tem uma altura de solo um pouco maior do que as outras versões. É a mais alta de todas, né? São 223 milímetros de altura de solo, que já a gente vai ver aí em termos de passar, tá, de obstáculo, é bem interessante. Temos até aqui uns cavalinhos completando a paisagem. E agora a gente vai passar por esse trecho da subida. A subida é uma subida que está com o piso mais escorregadio. E nós vamos subir, apesar de estar em um trecho de terra, a terra está bem solta, então ela parece um pouco mais areia. Então o que a gente quer é que o carro responda de uma forma mais rápida na aceleração, que ele tenha torque para ganhar velocidade. As pessoas ali têm tendência a ir um pouquinho devagar e aí o carro não passa. Tá? Ok. Então a gente vai observar um pouco os outros, porque ali provavelmente os carros vão estar acumulando um pouquinho, a gente vai conseguir ver. A gente vai colocar o Select Terrain no modo areia. Bom, Augusto, e agora aqui, o que vai acontecer? Então aqui a gente tem uma subida com uma terra que está bem solta, então a gente vai selecionar o Select Terrain para o modo areia. Okay. Porque eu quero ter ali um trecho curto e eu vou precisar a resposta do acelerador bem rápida. Então a gente vai colocar o modo lama, ele solta a força de uma forma mais gradual, tá? Então aqui a gente vai ter, eu quero mais essa sensibilidade. Ok? Está liberado, Marcos?
Ok, então podemos seguir. Vamos lá. A gente vai sempre aumentando a velocidade, tá? Aqui a gente não vai diminuir o acelerador. As duas mãos firmes do volante. Ok. Vai aumentando um pouquinho, pode aumentar mais a velocidade. Pode aumentar mais. Perfeito. E sempre mantendo o trilho. Mantém. Agora para acelerar um pouquinho mais. Vai, mais. Acelera mais, mantém no trilho. Aqui no trilho, perfeito. Aí, ótimo. Você viu que com uma certa facilidade a gente venceu O carro atravessou o obstáculo sem muita dificuldade, né? Exatamente. No trecho de lama, né, naquela configuração de lama, é mais para aquela lama que fica, o carro fica mais preso. Então se você tiver muito torque como a gente teve agora, ele vai patinar e o carro não sai do lugar. Então essa é uma principal diferença. Bom, Augusto, agora a gente está aqui numa situação de lama, né? Temos aqui uma poça. O que é isso aqui? Na verdade é uma poça, acumula aqui um pouco de água e a gente usa lama. Ideal por quê? Porque ela vai, na hora da saída, se você acelerar muito, ele pode patinar. Então o lama ele vai liberando de uma forma mais gradual. Então o ideal aqui vira pro lama, o mud. Que é o mud, ok? Isso, perfeito. Manual, no automático? Pode ser no manual, que aí ele vai manter a primeira marcha mais curtinha. Aceleração progressiva? Isso. Sem muita aceleração? Sem muita aceleração. Ok, vamos lá então. Se acelerar muito, na subida ele vai ter essa tendência de patinar. Vamos devagarzinho. Aqui tá bom? Tá ótimo. Vamos perfeito. lá. Você vê de novo, Passou bastante. sem dificuldade nenhuma, né? E aí mesmo em movimento, você pode mudar o Select Terrain de volta pro módulo alto. Vamos colocar no alto aqui então agora. Voltando aqui pro modo alto. Aqui de novo é um trecho também que pode encontrar. Ele vai apertando, tem uma descida, já pode começar a ficar mais escorregadio. De novo, ó, vamos ligar o controle de descida e você vai só no controle de descida. Você vê que ele vai... Já vai prender o carro ele tem dois sistemas, que é o acelerômetro, que controla a velocidade das rodas de uma forma independente, e o inclinômetro, que ele vê a inclinação do terreno. Então, quanto mais inclinado, ele vai aumentar a força do freio para manter aquela velocidade objetiva. Isso, perfeito. Esquerda, aqui a gente vai nessa saída esquerda aqui. E esse terreno que a gente estava falando, e o modo neve, né? Aqui no Brasil não neva, é para justamente você pegar esse tipo de trecho. Aqui já está sem a grama, porque a gente já fez o trilho. Mas se você andar numa condição dessa, com grama, braquiária que seja molhada, escorrega muito. Aí você põe então no modo põe o Select Terrain no modo Snow, que é para esse piso escorregadio, que ele vai trabalhar com a faixa de torque um pouco mais baixa para tentar inibir a questão do carro, você acelerar e ele patinar. Agora a gente vai ter uma travessia de água, quer ver? Dar uma diminuidinha, pode ligar de novo o modo lama para ele ter uma progressão. Passar para o modo Sand, Moods, pronto, isso. Estamos no modo lama. Agora aqui, ó, você vai sem frear, deixa o carro descer natural, quando ele estiver quase parando, aí você vai acelerar para sair do outro lado. Aceleradinha, né? Bem gradual, o negócio é gradual, mas pode esquecer o freio, deixa que ele vai controlar. Vamos, isso, abre ali, tranquilo. Um pouquinho mais, perfeito. E passamos. Tá ótimo. Passamos tranquilo, você vê sem nenhuma dificuldade. É isso aí. Bom, então, agora o que nós vamos ter aqui? Aqui a gente tem um trecho de travessia de água. Esse carro, a capacidade dele é de aproximadamente 52 centímetros. Então a ideia é que dá um pouquinho acima da metade da roda. A gente vai andar com ele e a ideia é devagar. Você cria uma onda na frente do carro de forma a essa água baixar aqui nas entradas laterais. Então você vai empurrando com o carro, vai criando uma onda e sempre numa velocidade devagar e constante. Então a gente pode colocar o carro em primeira marcha. Qual o modo ali? Aqui na verdade o modo não vai apertar, o piso está firme. Você até pode colocar em lama, ele tem, obviamente é barroso, mas ele não está escorregadio. E põe na primeira. O mais importante é a primeira marcha reduzida para a gente ir numa velocidade devagar e constante. Tá bom? Ok, vamos lá então. Perfeito. Entra sempre devagar, né? Para não fazer aquele splash. Exato. E aí vamos assim, nessa velocidade vamos mantendo. Perfeito. Tá vendo que a gente cria essa onda? Ela parece o volume que está mais alto na frente, mas aqui do lado ela diminui.
E essa é a técnica que realmente precisa ser feita. Ó, na frente ela está empurrando a água. Sai por aqui à esquerda. Por aqui, exato. Sem a menor dificuldade, né? Nada. Agora, para que lado? Agora a gente vai para cá. Passou sem nenhuma dificuldade, né, Augusto? Nenhuma dificuldade, realmente. Porque aqui a ideia também não é... Mas explicar até, não precisa se afobar ou querer passar mais rápido. O rápido, às vezes, inclusive, não só pode estragar o veículo, mas pode criar um problema para a pessoa. Porque se o carro tiver um calço hidráulico ali no meio, o carro vai parar e ir ali no meio. Então a pessoa não vai ter como tirar. Então tem água, isso com bastante suavidade. Exatamente. Do jeito que você quiser. Aqui nós já estamos concluindo o circuito, não é isso? Exato. Aqui já estamos retornando, então a gente passou por 3 obstáculos principais. A subida mais íngreme, que a gente trabalhou com modo areia para ter mais torque. Depois a gente fez a travessia de rio, usamos um pouco o modo lama. E a travessia, o trecho de travessia de água. Então, para completar, vamos dizer, os 3 obstáculos principais, além, obviamente, das irregularidades no caminho. E não tivemos nenhuma dificuldade em todo o percurso. O carro sempre se comportou de forma bastante tranquila. Nós não tivemos nenhuma situação onde o carro precisou forçar muito mais para sair do obstáculo, né? Exatamente. A ideia é essa, a tecnologia e um pouco da técnica, de saber a reação a ser feita, ela substitui muito a força. A grande diferença, se a gente pegar um Jeep Renegade atual e um Jeep da época da guerra, é que o Jeep da guerra também vencia os obstáculos, mas era mais na força bruta, na capacidade disso. Esse aqui ele tem muito mais tecnologia embarcada e isso consegue também atingir o mesmo tipo de resultado com bastante segurança, controle de velocidade. Mais ou menos quanto de quilômetros que a gente teve aqui nesse trecho? Não chegam a 5 quilômetros de trecho. Quer dizer, é bastante variedade de obstáculos num trecho relativamente pequeno, né? Exatamente. A ideia é proporcionar esse tipo de percursos ou obstáculos naturais. Nada aqui foi preparado, não, são situações... São caminhos que você faz, que vai enfrentar, que você pode enfrentar em qualquer viagem, aventura que você queira fazer. Bem interessante o evento como um todo, para você poder conhecer o carro e testar todas as funções que o Renegade possui, não é isso? Exatamente. Então, as atribuições que é muito difícil você num ambiente, num test drive urbano, você poder demonstrar, que a pessoa não vai ver nem a situação, nem talvez a necessidade, mas muitos têm um sítio, ou vão fazer uma viagem longa, seja no Brasil, América do Sul, e não sabem eventualmente o potencial do carro. Às vezes acha que precisa muito mais, ou o contrário, muito menos. Então essa é uma possibilidade que a Jeep está proporcionando aos clientes para realmente conhecer melhor o que eles têm na mão. Agora, é importante avisar as pessoas que esse tipo de aventura no off-road é muito importante o motorista conhecer o carro e conhecer aonde ele está usando o carro, não é isso? Exatamente, acho que é um equipamento que você tem nas mãos que pode ser muito bom, mas também se usado errado você pode criar situações difíceis. Às vezes tem uma confiança maior do que realmente o carro ou a pessoa tem capacidade para dirigir, pode colocar a pessoa numa situação complicada. Como eu disse, tem muita gente, às vezes, não tem, eu acho que faz, tal, e vai, sei lá, vai dar um caso comum é andar na praia, ele vai andar na praia, quer andar perto da água, aí o carro afunda, não sabe a técnica correta de usar, só piora as coisas. Sobe a maré, o carro tá preso e muita gente acaba perdendo o carro. Ou seja, para fazer isso é importante ter a técnica e saber onde está usando o carro. Exatamente. Em hipótese alguma, sair desbravando mato por aí sem conhecer. Você pode correr riscos desnecessários, né? Então o ideal é procurar fazer algum curso, entender melhor como que funciona a tecnologia antes de sair usando. O ideal é também sair em grupos maiores que tenham alguma pessoa com mais experiência junto, que vai acompanhar. É uma forma mais segura de fazer a aventura. Bom, pessoal, como vocês puderam ver,
Jeep Territory, um evento muito legal para conhecer carro, conhecer como usar o carro e, acima de tudo, ter aí um momento bem legal com a natureza. Como vocês puderam ver, a gente conclui aqui a nossa participação no Jeep Territory, um evento muito legal, que a gente pôde explorar todas as capacidades aí do Jeep Renegade na versão Trailhawk. Assim como vocês puderam conferir, quando o Renegade ou o Compass trazem o selinho Trail Rated, não é à toa, realmente o veículo mostra que tem aí força e capacidade para encarar os desafios mais difíceis. E mais uma vez, você conferiu de perto tudo isso com o Comprecar TV, que traz sempre as dicas e novidades mais legais para vocês. Comprecar.com.br, o melhor classificado de automóveis da nossa região. Milhares de carros, motos e caminhões, todos anunciados com fotos. Acesse agora comprecar.com.br. Classificados de automóveis é Comprecar.